Apêndice 1. Jesus quer que eu seja um raio de sol? Por Phil Johnson 27. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as, com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6, 6, 7. A lembrança mais antiga de minha infância são as aulas da escola dominical. Acho que eu tinha 4 anos, talvez até menos. Nossa igreja era um prédio antigo e imponente que tinha cheiro de sótão. As janelas de nossa sala de aula eram enormes, e eu amava a maneira como o sol brilhava e entrava por elas. Ficava magnetizado com aquelas pequenas partículas de poeira que dançavam sob os raios de sol em uma sala empoeirada. Lembro-me claramente de um domingo em que estava sentado naquela sala, aprendendo a canção Jesus o antes me fora Sumbé Jesus quer que eu seja um raio de sol. Nossa professora apontou com entusiasmo para os raios de sol que passavam pela janela, tentando fazer deles o assunto de nossa aula. O único problema era que nenhum de nós entendia nada de metáforas. Tudo que eu conseguia pensar quando cantávamos aquela canção era naqueles pequenos pontos brilhantes flutuando no raio de luz, mas não conseguia imaginar por que Jesus iria querer que eu fosse um deles. Eu amava a canção, mas tenho de admitir que ela não fazia sentido para mim. Essa lembrança está tão viva em minha memória que até hoje, quando ouço Jesus, o antes me fora Sumbé, sou imediatamente transportado de volta para aquela velha sala com grandes janelas, e aqueles pequenos pontos de pó sob a luz do sol me vêm à mente. Meus filhos agora são mais velhos do que eu era naquele tempo, e um dia, há vários anos, de repente me ocorreu que as lembranças mais antigas que eles levariam para a vida adulta já haviam sido formadas. Quase tudo que eles estão aprendendo agora ficará com eles pelo restante de suas vidas. Esse é um pensamento assustador para um pai ou para uma mãe. A maioria dos pais cristãos admitirá ficar um tanto intimidada pelo peso da responsabilidade que a Bíblia coloca sobre nós. Nossa tarefa é delineada em termos simples por versículos como Provérbios 22:06, instrui o menino no caminho em que deve andar, e Efésios 6:4, crie-nos, os seus filhos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Entender nosso dever solene como pais deveria provocar certo medo e tremor, mas, por outro lado, isso não deve nos paralisar. Ensinar a verdade espiritual a um filho é uma alegria. Ninguém é mais receptivo, tem mais vontade de aprender ou tem mais confiança do que uma criança. É provável que você nunca encontre discípulos mais ávidos do que seus filhos. Não desperdice essa oportunidade. Deixe-me sugerir 5 princípios práticos que você deve recordar ao ensinar a verdade espiritual a seus filhos. Entenda que as crianças podem captar a essência de praticamente qualquer verdade. Entre todas as admoestações bíblicas para os pais ensinarem a seus filhos a palavra de Deus, em nenhuma encontramos um termo de responsabilidade ou uma advertência de qualquer espécie. Não há classificação de limite de idade na Bíblia, nada nela é impróprio para públicos mais jovens. Toda a palavra de Deus é para todas as idades. Não retenha nenhum ensino de seus filhos por pensar que eles não estão prontos. Embora elas possam não entender completamente alguns dos conceitos espirituais mais difíceis, as crianças podem captar a essência de praticamente todas as verdades. Na verdade, elas estão mais bem equipadas agora para assimilar a verdade espiritual do que quando forem mais velhas. É por isso que Jesus exigiu que tivéssemos a fé de uma criança. Digo-lhes a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Marcos 10:15. O que torna a fé de uma criança diferente da fé de um adulto? As crianças simplesmente se recusam a se deixar perturbar pelo que não conseguem entender. Encare o fato de que poucos de nós entendemos os conceitos de infinito, eternidade ou onipotência melhor do que entendíamos quando éramos crianças. Podemos falar dessas ideias com uma terminologia mais sofisticada agora, mas a nossa mente limitada ainda não consegue captar a realidade completa. Não tenha medo de admitir isso a seus filhos. Quando meu filho mais moço, Jonathan, estava no jardim de infância, ele era fascinado com a verdade da onipresença de Deus. Ele sempre tentava pensar em algum lugar onde Deus não pudesse estar. Papai, Deus vai aos jogos de beisebol? Perguntou ele. Expliquei em termos simples o que Davi disse no Salmo 139, 7:10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Garanti a Jonathan que se Deus está em todos esses lugares, ele também deve tolerar os jogos de beisebol. Então admiti para meu filho que fiquei tão perplexo com essa verdade quanto ele. Davi também ficava. Ele escreveu: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e está além do meu alcance. V6. O mais impressionante é que Jonathan não ficou nem um pouco perturbado por eu ter admitido minha ignorância. Ao contrário, ele pareceu se sentir altamente consolado em saber que não estava sozinho. Ele aceitou a verdade com o tipo mais puro de fé. Evite linguagem figurada e simbolismos não explicados. Os adultos em geral, tal qual a mulher que me ensinou a canção do raio de sol, acreditam que uma alegoria ou uma figura de linguagem irá esclarecer alguma grande
Verdade, mas o fato é que com as crianças essas coisas geralmente apenas obscurecem a verdade. Infelizmente é a linguagem mais frequentemente usada no evangelismo com crianças. Sofre dessa falha. Convide Jesus para entrar no seu coração, dizemos às crianças. Que criança não pensa em um órgão vermelho na forma de um coração com uma pequena porta. Na verdade é mais fácil e mais preciso explicar a fé como confiança completa e entrega incondicional. A maioria das crianças pequenas pode captar essas ideias mais cedo do que pode entender a metáfora de uma porta em seu coração. As crianças pensam em imagens claras. Quando falamos, por exemplo, de um coração escuro pelo pecado, a imagem mental que elas criam é muito literal. Peça a um grupo de crianças para lhe dizer o que a canção Brilha Jesus significa. Você começará a entender o quanto elas pensam em termos literais. Não há nada de errado em usar simbolismo ou linguagem figurativa para ilustrar a verdade para as crianças. Muitas histórias, fábulas e contos de fadas infantis excelentes demonstram o quanto a alegoria pode ser eficaz. Porém, todo esse simbolismo deve ser cuidadosamente explicado, porque crianças pequenas não têm a capacidade de interpretar a linguagem figurativa de forma independente. Separe claramente a realidade da fantasia. As crianças de hoje são bombardeadas com fantasia e faz de conta. Os super-heróis, os brinquedos de fantasia alcançaram um nível de popularidade sem precedentes. Até o currículo das escolas dominicais alimenta nossas crianças com doses enormes de fantasia. Alguns dos melhores materiais disponíveis incluem histórias de animais selvagens personificados e outras criaturas imaginárias. Não há nada de necessariamente errado com essa abordagem. A fantasia pode ser uma ferramenta legítima e valiosa para ensinar as crianças, mas não deixe de estabelecer uma linha clara entre o que é realidade e o que é fantasia. Se a lição é incluir tanto uma aventura do Batman quanto a história de Davi e Golias, certifique-se de que suas crianças saibam qual história faz de conta e qual é uma história verídica. Nunca me esquecerei de uma conversa que tive há alguns anos com uma menina de 3 anos. O Incrível Hulk era seu programa de TV favorito. David Banner, o personagem que se transforma no monstro Esmeralda quando fica furioso, era o único Davi sobre quem ela conhecia alguma coisa. Ela ficou sentada durante toda a aula da escola dominical pensando que ele era o Davi de quem sua professora estava falando. Na versão de Davi e Golias que ela me contou, Davi gritou a Hulk e cortou fora a cabeça do gigante. Levei algum tempo para explicar a história para ela. Descubra o que seus filhos estão pensando. Converse com seus filhos depois da escola dominical sobre o que aprenderam. É muito divertido, e você descobrirá exatamente que verdades eles estão aprendendo e quais estão passando pela cabeça deles. Uma das pessoas mais interessantes que já conheci foi uma menina de 4 anos, chamada Holly. Seus pais eram nossos melhores amigos, e minha esposa Darlene e eu costumávamos cuidar dela para eles. Holly e eu ficamos muito amigos e tivemos muitas conversas profundas. Holly era extremamente bem comportada e tinha um interesse extraordinário nas coisas espirituais. Um dia, porém, ela parecia estar determinada a ser indisciplinada. Não me lembro exatamente do que ela estava fazendo de errado, não era nada sério, mas uma coisa que ela quase nunca fazia. Depois de ter de falar com ela sobre seu comportamento diversas vezes, perguntei, frustrado: Holly, o que há de errado com você hoje? Não sei, ela suspirou. Parece que simplesmente não estou conseguindo endireitar minha vida. O tom de sua voz foi tão solene e sincero que tive de reprimir o impulso de rir. Bem, qual é o problema? Perguntei. Acho que a culpa é dos discípulos, disse ela com toda a seriedade. Pensando que ela estava falando besteiras para tentar se safar, falei em um tom que mostrava que eu estava irritado. Ah, vamos lá, Holly. Como os discípulos poderiam ter qualquer coisa a ver com sua maneira de se comportar? Os olhos dela se arregalaram e ela se debruçou para a frente, como se para me contar um grande segredo. Eles eram homens muito maus. Nisso a Holly me pegou. Não queria terminar a conversa sem tratar dessa noção de que os discípulos eram sinistros, mas estava relutante em deixar que ela desviasse o assunto da questão de seu comportamento travesso. Sabendo que aquela conversa tinha o potencial para se tornar uma sessão muito longa, ainda assim decidi tratar uma coisa de cada vez. Os discípulos não eram homens maus, eu a desafiei. Ah, eram sim, corrigiu-me ela. Eles não queriam deixar as crianças irem até Jesus. Tudo bem, concordei, eles agiam mal às vezes, mas na maior parte do tempo eles eram homens bons. Eram os ajudantes de Jesus. Isso mesmo, disse Holly, como se ela fosse a professora e eu, o aluno. Eles eram os ajudantes de Jesus, mas tentaram manter as crianças longe dele. Eles eram os caras maus.
Essa questão estava definida para ela, que estava visivelmente chocada com minha disposição de defender alguém que tentasse manter as criancinhas longe de Jesus. Decidi rapidamente que seria prudente abandonar essa parte da discussão. Holly, os discípulos não eram maus, disse com determinação. Mas mesmo se eles fossem maus, o que isso tem a ver com seu mau comportamento? Ela soltou o ar com impaciência e explicou. Pedi a Jesus para entrar em meu coração e lavar todo o meu pecado. Acho que ele deve ter deixado os discípulos ajudarem, e eles não fizeram um bom trabalho. Pense nisso. A lógica de Holly foi impecável. Usando todo o conhecimento teológico que tinha, ela havia tramado a explicação mais coerente para o pecado em uma vida cristã que sua mente de 4 anos de idade podia conjecturar. De alguma maneira. Isso faz muito mais sentido que as desculpas que nós, adultos, inventamos. Eu nunca teria entendido o que ela estava pensando se não tivesse continuado a fazer perguntas. Não espere que eles entendam a lição na primeira vez. Holly e eu tivemos muitas conversas sobre os discípulos depois, e levei algum tempo para convencê-la de que eles não eram sujeitos maus. Ela finalmente entendeu. As crianças raramente entendem a mensagem inteira de modo correto da primeira vez. É por isso que o melhor currículo de uma escola dominical apresenta muitas atividades de repetição e revisão. Meu filho mais velho, Jeremias, tinha apenas 3 anos quando sua classe começou a ter lições formais. Eu adorava ouvi-lo contar de novo as histórias para mim, e ficava impressionado em ver o quanto ele era preciso quanto à maioria dos detalhes. Fiquei ainda mais impressionado pelo fato de a pequena mente dele conseguir absorver tanta informação. No entanto, ele nem sempre entendia os detalhes corretamente. Em um domingo, ele estava me contando sobre o batismo de Jesus. Ele repetiu a narrativa rápido como uma bala, sem parar para respirar. Jesus foi até aquele homem, João, que batizava as pessoas, e disse, batize-me. João disse que não podia fazer isso porque ele não era bom o bastante, mas Jesus disse para ele fazer isso assim mesmo. Isso mesmo, disse eu, parabenizando a mim mesmo por meu filho ser tão bom. Ouvinte. Então João batizou Jesus, Jeremias continuou. Ele abaixou a voz, reduzindo-a a um sussurro dramático. E então aconteceu uma coisa muito estranha. O que foi? Sussurrei de volta. Um pato grande desceu, disse ele. Olhei para o desenho que ele havia colorido. Sem dúvida, João estava batizando Jesus. Enquanto um pássaro descia do céu. Jeremias, que pensou que a professora tinha dito pato em vez de pomba, havia decorado seu pássaro com pés de pato e um bico enorme. Bem, pelo menos ele havia entendido a essência da história. Fiquei feliz por ele ter aprendido tanto. Ele ficou muito impressionado quando descobriu que eu já conhecia história, e passou a maior parte da tarde me pressionando para saber mais detalhes. Quando Jeremias tinha 6 anos, ele era meio que uma autoridade em João Batista. Agora ele está na adolescência, dando aulas sobre a Bíblia para outras crianças. Deuteronômio 6:7 relata a ordem de Deus a toda a nação judaica. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O mesmo princípio ainda se aplica hoje. Ensinar a nossos filhos a verdade espiritual é um dever que nunca termina, nunca cessa. Mas também é um tremendo privilégio e uma grande alegria. Você é o principal guia espiritual de seu filho. Não abra mão desse papel. Não se permita ficar intimidado ou frustrado a ponto de abdicar dessa responsabilidade. Ela é a melhor coisa de sua função como pai ou mãe. Apêndice 2. Respondendo a algumas perguntas-chave sobre a família. Durante muitos anos tenho respondido às perguntas das pessoas sobre criação de filhos e outros assuntos familiares. Quase 15 anos antes de escrever este livro, uma reunião dessas perguntas foi publicada em forma de livreto. Este apêndice é uma versão atualizada do livreto. Decidi incluí-lo aqui, embora muitas das perguntas respondidas tenham sido abordadas em maior profundidade ao longo do livro. As respostas resumidas e o formato dessas perguntas-chave representam um bom resumo e uma revisão dos tópicos abordados, além de ser uma ferramenta útil para os pais que procuram respostas rápidas para questões específicas. Nossa sociedade é tenebrosa e decadente. Os pecados que há apenas 20 anos nos faziam engolir em seco e dos quais se falava em tons de sussurro e preocupação agora são exibidos publicamente e até incentivados. Até pouco tempo, os casos extraconjugais eram um escândalo. Hoje, eles são vistos como algo normal. Até o presidente dos
Estados Unidos pode ter um comportamento promíscuo com uma jovem estagiária. Mentir sobre isso e receber o apoio avassalador nas pesquisas de opinião pública. Por quê? Porque a vida privada de muitos norte-americanos está cheia de pecados semelhantes. Nossa sociedade habituou-se à iniquidade do pecado. O homossexualismo, o incesto, o aborto e até a pedofilia já não chocam nem enfurecem a sociedade como acontecia no passado. Na verdade, todos esses pecados agora têm seu próprio grupo de defensores, pessoas que argumentam que essas coisas são atividades saudáveis e até desejáveis. O colapso moral causou danos terríveis à família. Na verdade, qualquer ataque à fibra moral da sociedade é, no fim das contas, um ataque à família. Isso pode ser provado pelas estatísticas, que agora mostram que as famílias destruídas são a regra, e não a exceção. Ligue a TV em praticamente qualquer programa durante o dia e você provavelmente verá famílias se desintegrando diante dos seus olhos. Os esforços organizados para minar a família e a vida familiar agora estão sendo patrocinados pelo movimento dos direitos da mulher, pelo movimento dos direitos das crianças e pelo movimento gay. Raramente vemos campanhas eleitorais em que não se incluam iniciativas a favor do casamento gay e outras propostas dos eleitores, cujo propósito único é redefinir todo o conceito de família. Estes são tempos perigosos para a família. Acrescente a essa mistura sinistra um conceito de casamento em constante mudança, a crescente aceitação do divórcio, a extinção das diferenças de gênero e a eliminação de qualquer distinção entre os papéis do macho e da fêmea, e torna-se fácil ver por que o conceito de família hoje não é nada semelhante ao que era há apenas 2 décadas. O resultado é que as famílias estão desmoronando. Será que restou alguém em nossa sociedade que não tenha sido tocado de alguma forma pelo divórcio, pelo abuso infantil, pela delinquência juvenil e por uma série de outros males diretamente relacionados à ruptura da família? Em todas as gerações, a dissolução dos casamentos, as famílias destroçadas e os lares destruídos cobram um preço cada vez maior. As crianças desta geração colherão o que seus pais semearam, e elas plantarão sementes que darão frutos numa velocidade ainda maior. Os números crescem exponencialmente. O que podemos esperar das gerações futuras? A única esperança é que os cristãos proclamem e reafirmem o padrão divino da Palavra de Deus e principalmente vivam esse padrão na própria vida familiar. Os cristãos precisam se agarrar firmemente ao padrão bíblico para a família, que se difere do praticado pela sociedade. E a igreja deve começar novamente a articular sem medo ou vergonha o que a palavra de Deus diz sobre a família. No início dos anos 1980, fiz uma série de filmes e escrevi um livro sobre o tema família. A demanda por esse material ultrapassou tudo que eu havia escrito anteriormente. E durante os anos que se seguiram, aonde quer que eu fosse, as pessoas me faziam perguntas sobre o assunto. Apesar das obras já publicadas e de tudo que foi dito sobre a família, os cristãos ainda estão sedentos por mais instrução. Recentemente, com a ajuda da editora Word Publishing, fiz uma série completamente nova de vídeos sobre criação de filhos. O nível de interesse tem sido impressionante, e as pessoas estão clamando por mais. É encorajador e estimulante ver tantas pessoas tão entusiasmadas em organizar sua vida familiar de acordo com a palavra de Deus. Devo admitir, entretanto, que não me importo de forma particular em ser classificado como um especialista em família. Não creio que nenhuma especialidade psicológica ou profissional seja necessária para ajudar no que aflige as famílias modernas. É impressionante como os princípios bíblicos que governam a ordem da família são simples e diretos. A Bíblia estabelece o padrão divino para a vida familiar em termos tão claros que qualquer pessoa que tentar seguir o caminho bíblico, ainda que seja louca, não se desviará. Ver Isaías 35:8. A confusão ocorre quando as pessoas tentam encaixar o ensinamento bíblico na estrutura da sabedoria contemporânea. Precisamos acreditar piamente na palavra de Deus e obedecê-la sem fazer concessões ou reservas. Este apêndice não pode sequer começar a responder a todas as perguntas bíblicas que as pessoas farão sobre a família, mas estas são algumas perguntas-chave. Minha esperança é que estas respostas forneçam um ponto de partida para lidar com os questionamentos perturbadores que talvez você esteja se fazendo. A principal parte do livro deve se encaixar na maioria dos detalhes. A família foi a primeira instituição terrena criada por Deus. Antes que houvesse governo, e muito antes de Deus instituir a igreja, ele ordenou o casamento e a família como elemento fundamental da sociedade. A destruição da família que estamos testemunhando hoje é, acredito, um presságio do colapso definitivo de toda a nossa sociedade.
Quanto mais a família é ameaçada, mais a sociedade em si está correndo risco de extinção. Estamos vivendo nos últimos dias, e nada demonstra essa verdade em termos mais visuais do que a deterioração da família. O trecho de Efésios 5 horas e 22 minutos a 6 horas e 4 minutos contém uma condensação do padrão bíblico para a vida em família. No trecho lemos instruções para os maridos, para as esposas, para os filhos e para os pais. Em alguns versículos perfeitamente simples, Deus define tudo que precisamos saber e seguir para termos uma vida familiar com sucesso e harmonia. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um sua mulher como amam o próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros de seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo e refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem. E tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, e antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Estes, portanto, são os elementos de uma vida familiar de sucesso: uma esposa caracterizada pela submissão, um marido que ama sua esposa de modo sacrificial, filhos que obedecem a seus pais e os honram, e pais que instruem e disciplinam seus filhos, sendo um exemplo consistente que honra a Deus. Praticamente todas as perguntas que podem ser feitas sobre a família devem, em primeiro lugar, voltar a essa passagem da palavra e Deus e ao padrão que ela estabelece. Ainda que a sua família não tenha filhos ou não tenha um pai ou uma mãe, a fórmula básica para o sucesso da família é a mesma: cada membro da família deve persistir no papel que lhe foi ordenado por Deus. Se a mulher deve se submeter, ela não está exercendo um papel menor. Todos os membros da família, e não apenas a esposa, estão sob a ordem de se submeter. Na verdade, é importante notar que, nos manuscritos gregos mais confiáveis, não há verbos no versículo 22, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. O verbo ali é subentendido, e para dar sentido à expressão, o leitor deve voltar ao versículo 21 e pegar emprestado seu verbo, a palavra grega para submeter, o potasso. Assim, uma tradução literal dos versículos 21 e 22 seria: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, a seus maridos, como ao Senhor. Observe que a ordem do versículo 21, sujeitem-se uns aos outros, na verdade se aplica a todo membro do corpo de Cristo. Paulo está dizendo que há uma submissão mútua no corpo de Cristo que é transportada para os relacionamentos familiares. O marido demonstra sua submissão à esposa por meio de seu amor sacrificial por ela. O papel dele é como o de Cristo em João 13, em que ele se cingiu e lavou os pés dos discípulos, aceitando a tarefa mais humilde que era possível executar por eles. A esposa demonstra a submissão ao marido seguindo sua liderança, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, v. 23. O papel do marido é o de líder, cabeça da esposa. Mas isso não significa que a esposa é uma escrava, pronta para atender seus caprichos, esperando receber ordens. Coma, faça isso. Pegue aquilo. Vá ali. Conserte aquilo para mim, e assim por diante. O relacionamento entre marido e mulher é o de co-herdeiros da graça da vida, 1 Pedro 3 horas e 7 minutos. A esposa é o vaso mais frágil, e o marido deve honrá-la, protegê-la e ser um líder compreensivo. O relacionamento conjugal é mais íntimo, pessoal e interno que o relacionamento entre senhor e escravo. Isso é indicado em Efésios 5 horas e 22 minutos pela expressão a seu marido. O relacionamento marido-mulher é construído sobre uma possessão íntima. O versículo presume que a esposa responderia voluntariamente em submissão a alguém que ela possui. O papel da esposa não é de modo algum um papel secundário. Ele não envolve
Nenhuma espécie de condição inferior, mas apenas uma diferença de funções ordenadas por Deus. Esse fato é maravilhosamente ilustrado por 1 Coríntios 11h03. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Deus e Cristo possuem papéis de autoridade e submissão. Mas eles são um em essência, como Deus. O mesmo acontece com o marido e a mulher. Seus papéis diferem, mas na qualidade e no valor essencial são iguais. Como Paulo indica, os homens lideram, mas as mulheres são libertas de qualquer ideia de influência inferior gerando e criando filhos. Os homens têm a liderança, mas as mulheres têm a influência mais forte sobre a próxima geração. Ver 1 Timóteo 2:11-15. O que uma esposa cristã deve fazer se seu marido falhar em ser a autoridade a qual ela deve se submeter? E se o marido não estiver procurando cumprir seu papel? E se ele abdicar de sua posição de liderança e deixar para a esposa o papel de cabeça do lar? Isso acontece com frequência, principalmente na esfera da autoridade espiritual. Certa vez recebi uma carta de uma esposa dizendo: cometi um erro terrível. Tentei ser submissa a meu marido, mas ele não queria assumir a liderança. Pouco a pouco fui assumindo o papel dele, e agora estou dominando, e ele nunca assumirá a liderança. Como posso sair desse caos? A resposta é: volte a ser submissa. Force a questão. Se ele não lhe der uma liderança a qual se submeter, submeta-se às coisas que você acha que ele gostaria. Coloque-se no papel bíblico adequado e fique fora disso. Depois o incentive, ore por ele e apoie-o como cabeça do lar de todas as maneiras possíveis. Acima de tudo, recuse-se a assumir a liderança dominante da família. Seja obediente ao padrão bíblico. Faça sugestões e oriente-o silenciosamente quando for absolutamente necessário, mas deixe brechas para que ele entre. Pedro 3:1-2 diz: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Mais uma vez, a palavra traduzida como sujeite-se a aqui é a palavra grega opotasso. Ela descreve a função, e não a essência, do papel da esposa. Em outras palavras, embora ele não esteja dizendo que o papel da esposa é menos importante que o de seu marido, ele está afirmando que, no plano de Deus, ela é quem deve se submeter, e ele é quem deve assumir a liderança. Observe também que Pedro diz que mesmo que o marido seja desobediente à palavra, quer ele seja alguém que rejeita Cristo de forma hostil, quer um cristão que simplesmente falha em assumir a liderança, a reação da esposa ainda deve ser a submissão. Assim, a melhor maneira de uma esposa incentivar o marido que não lidera assumir seu papel como chefe da família é simplesmente se submetendo a ele, perseverando no seu papel com maior determinação e respeito por ele, e orando para que essa ação leve-o para mais perto do cumprimento de seu papel. Como uma esposa deve reagir a um marido que abusa dela fisicamente? Certa vez eu estava respondendo a perguntas do público em uma reunião em Boston, e uma jovem se levantou e perguntou como uma esposa cristã deveria lidar com um marido que bate nela. Imediatamente, uma mulher de 80 anos e de cabelos brancos, na segunda fileira, levantou-se e gritou: bata nele de volta, querida. Essa cena ainda me faz sorrir. Observei depois da reunião que a velhinha estava usando botas pretas. Por mais engraçado que fosse, porém, não creio que aquela fosse a solução adequada. O divórcio também nem sempre é uma opção. A Bíblia não permite automaticamente o divórcio no caso de um marido que pratica o abuso físico. Ainda assim, embora o texto bíblico não instrua especificamente a esposa espancada, ela dá princípios que certamente se aplicam a ela. Provérbios 14h16 diz: o sábio é cauteloso e evita o mal. Deus nos dá sabedoria para sermos defensivos e cautelosos. Encolhemos o pescoço quando alguma coisa vem voando pelo ar em direção à nossa cabeça. O bom senso nos diz para evitar as situações em que somos colocados em risco. E acredito que é isso que Deus espera de nós. Uma mulher casada com alguém que a machuca não apenas tem o direito de se proteger, ela estaria errada se não fizesse isso. Não há virtude em uma esposa se submeter voluntariamente a espancamentos e abusos físicos por parte de um marido embriagado e cruel. E certamente não há garantia bíblica para uma mulher se permitir conscientemente ser espancada e até ferida em nome da submissão a seu marido. Principalmente se existem passos legítimos que ela pode dar para evitar isso. Como forma de comparação, o apóstolo Paulo diz em Romanos 13 que devemos nos submeter ao governo civil como uma autoridade ordenada por Deus. No entanto, essa
Submissão a não inclui necessariamente sofrer voluntariamente nas mãos de um governo abusivo. Nosso Senhor disse: quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Mateus 10h23, certamente dando permissão às vítimas da perseguição de maus governos para fugirem caso haja uma saída. Assim, a submissão à qual Deus nos chama não inclui a anuência automática à pura brutalidade física. Meu conselho às mulheres que correm o risco de sofrer lesões físicas de seus maridos é, em primeiro lugar, que tentem neutralizar a situação. Tomem cuidado para não provocar qualquer circunstância que faça seus maridos se tornarem violentos. Provérbios 15h01 diz: a resposta calma desvia a fúria. Isso com certeza não é para sugerir que as mulheres são culpadas quando seus maridos se tornam violentos. Não há desculpa alguma para um homem agredir sua esposa fisicamente e, na verdade, esse é o tipo de desobediência mais grosseira à ordem dada aos maridos em Efésios 5h25. Os homens que abusam fisicamente de suas esposas não podem afirmar legitimamente que qualquer atitude da esposa justifique o uso da força bruta. Atacar fisicamente sua esposa é um pecado indesculpável e inescrupuloso contra ela e contra Cristo. E tentar defender essa violência, como alguns homens fazem, afirmando com base bíblica que o marido é uma cabeça da mulher, é corromper a própria ideia da liderança. Lembre-se de que Deus é o cabeça de Cristo, e Cristo é o cabeça da Igreja. Ver 1 Coríntios 11h03. Portanto, isso envolve não apenas liderança e autoridade, mas também cuidado amoroso e proteção. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Em Efésios 5h23, grifo do autor. O marido que pensa que ser o cabeça justifica sua liderança dominadora, tirânica ou brutal não captou o conceito bíblico de liderança. Se o marido com tendência à violência se tornar agitado e abusivo, a esposa deve se retirar do perigo, deixando o lar, se necessário. Deus prometeu que ele não nos testará além de nossa capacidade de suportar, mas sempre dará um escape. Ver 1 Coríntios 10h13. Às vezes fugir é o único caminho. Se você tem filhos e eles correm perigo, leve-os para algum lugar onde estejam seguros até que você sinta que pode voltar em segurança. Se você não estiver realmente correndo perigo, mas é apenas uma esposa esgotada, que está cansada de ter um marido perverso ou desagradável, ainda que ele seja um incrédulo hostil às coisas de Deus, o desejo de Deus é que você permaneça e ore, santificando esse marido com sua presença como uma filha amada de Deus. 1 Coríntios 7:10-16. O Senhor a protegerá e lhe ensinará em meio a esses tempos difíceis. É claro, ore por seu marido, submeta-se a ele de todas as maneiras possíveis. Encoraje-o a buscar aconselhamento e ajuda de outros homens que possuam discernimento bíblico, e faça tudo o que puder para curar os problemas que fazem com que ele seja desequilibrado ou violento. A mulher deve trabalhar fora de casa? A pergunta sobre as esposas que trabalham fora não é algo que possa ser respondido com um simples sim ou não. A verdadeira questão é como entendemos as prioridades bíblicas para uma mulher. Tito 2:4-5 diz que a mulher idosa na igreja deve ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem discretas, castas, donas de casa, boas, obedientes a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Está claro que a prioridade para qualquer mulher é cuidar das necessidades de sua família, e ela faz isso antes de tudo sendo uma dona de casa. Em 1 Timóteo 5h14, a Bíblia enfatiza o mesmo ponto, embora uma palavra grega diferente seja usada. Paulo escreve: portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. A palavra grega traduzida como administrem suas casas nesse versículo é oikodespoteu, que significa governar a casa. O domínio da mulher é o lar, e é nele que as prioridades de uma mãe devem sempre estar. Quando o salmista, sob a inspiração do Espírito Santo, quis mostrar o caráter glorioso de Deus, ele não conseguiu encontrar elogio maior do que dizer: quem é como o Senhor, o nosso Deus? Que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pão necessitado e ergue do lixo pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Salmos 1:3-2.5-9, grifo do autor. Essa é a melhor coisa que Deus pode fazer por uma mulher. Cuidar do lar envolve ter filhos, criá-los e administrar os negócios do lar. Tudo isso é um dom da graça de Deus concedido à mulher.
está inextricavelmente ligado ao princípio da mulher ser submissa a seu marido. Se trabalha fora do lar, a mulher tem um conjunto diferente de circunstâncias com as quais precisa lidar. Ela passa a prestar contas e a ser submissa não apenas a seu marido, mas também a seu chefe. Outras prioridades geralmente ameaçam a prioridade bíblica do lar e da família, e a mulher geralmente se vê dividida entre cumprir seu papel bíblico e cumprir um papel muito diferente exigido por seu emprego. Não há nada na Bíblia, porém, que proíba especificamente as mulheres de trabalhar, desde que elas estejam cumprindo com a prioridade no lar, ver Provérbios 31. Quer a mulher trabalhe fora de casa, quer não, o chamado principal de Deus para ela é o de administrar o lar. Esse é o lugar mais exaltado para uma esposa. O mundo é que chama tantas mulheres modernas para fora de casa, não o Senhor. Sua palavra retrata o papel da mulher como alguém preocupada com os deveres domésticos. Esse é um alto chamado, muito mais crucial para o futuro dos filhos do que qualquer coisa que ela possa fazer em um emprego externo. A decisão definitiva é pessoal e cada mulher deve tomá-la em submissão à autoridade de seu marido. Obviamente, uma mulher solteira estaria livre para trabalhar e buscar um emprego. Uma mulher casada e sem filhos talvez tenha menos tempo e energia para se dedicar a um emprego. A mulher que é mãe obviamente tem a responsabilidade principal no lar e, portanto, não estaria livre para buscar um emprego em detrimento do lar. Na verdade, em meu ponto de vista como pai, é difícil ver como uma mãe poderia fazer tudo que precisa ser feito no lar com a criação de filhos, a hospitalidade, o cuidado com os necessitados e o trabalho para o Senhor, ver 1 Timóteo 5:2-3-14, e ainda trabalhar fora de casa. E quanto à mulher que quer trabalhar em casa, mas o marido insiste que ela trabalhe fora? Há muitas mulheres que enfrentam o dilema de ter maridos que exigem que elas trabalhem fora, embora eles próprios se sintam compelidos por Deus e fazer do lar a maior prioridade. Nesse caso, há uma tensão entre dois princípios bíblicos, submissão. Efésios 5:22, e o plano de Deus para as esposas, 1 Timóteo 5:14, Tito 2:4 e fim 5. A primeira abordagem para essa mulher é orar e depois compartilhar sua convicção com o marido. De uma maneira amorosa, ela deve dizer a ele o quão profundamente sua obediência a Deus importa para ela. Pode ser, caso estejam passando por dificuldades financeiras, que ela possa encontrar alguma maneira criativa de ganhar dinheiro com um trabalho que possa ser feito no lar, ou trabalhando fora durante o tempo em que as crianças estão na escola. A mulher de Deus mencionada em Provérbios 31 ganhava dinheiro com o trabalho que realizava em casa. Ela pode fazer um pequeno estudo para seu marido sobre os reais benefícios financeiros de seu trabalho. Muitos estudos revelam que uma esposa que trabalha em geral não aumenta a renda líquida real, uma vez que os custos com os cuidados com as crianças e outras despesas são incluídos na equação. Se o marido mesmo assim insiste que ela trabalhe fora, ela deve obedecer a ele com um espírito de mansidão e continuar orando. Ela deve mantê-lo amorosamente ciente do impacto negativo dessa atitude no relacionamento deles, na qualidade do lar e no desenvolvimento dos filhos. 1 Pedro 3:1-6 oferece mais uma percepção para uma situação delicada como essa. Neste trecho, a esposa é instruída a demonstrar sua submissão a Deus submetendo-se à liderança de seu marido, mesmo se ele for desobediente à palavra. Muitas mulheres realmente conseguem se submeter a seus maridos e trabalhar fora de casa, mas simultaneamente obedecem à palavra de Deus sendo boas donas de casa entre as horas de trabalho. Isso não é nada fácil, mas uma mulher engenhosa é capaz de fazer isso. Por sua submissão a seu marido, essa esposa também está se submetendo à vontade de Deus. O Senhor conhece as circunstâncias, e é capaz de trabalhar no coração do marido para transformá-lo. De que maneiras práticas os maridos podem amar suas esposas? É interessante que Efésios 5:25 ordene aos maridos que amem suas esposas. Primeiramente, isso demonstra que o verdadeiro amor não é apenas um sentimento que vem sobre uma pessoa, é um ato da vontade humana. Se não fosse um ato da vontade, Deus não nos ordenaria amar. Note que Paulo não diz, governem suas esposas. Há uma liderança e alguém que segue, mas o marido deve estar focado não em sua autoridade, mas no amor sacrificial por sua esposa. Ainda mais interessante que a ordem em si, porém, é o padrão de amor que é colocado diante dos maridos. O versículo diz, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse é o tipo de amor mais altruísta, doador e cuidadoso concebível à mente humana. Não há espaço nesse tipo de amor para agir com
Arrogância com a esposa ou para dominar a família de forma egoísta. Pedro descreve o amor do marido por sua esposa, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro 3:07. Vejo 3 conceitos-chave nesse versículo. O primeiro é a consideração. Devemos viver com nossas esposas de uma maneira compreensiva. Devemos ser sensíveis, compreensivos e ter consideração. A equipe de aconselhamento do ministério em que prego está familiarizada com todas essas reclamações de esposas infelizes. Ele nunca me entende, ele não sabe o que sinto. Ele é insensível a minhas necessidades. Nunca conversamos. Ele não compreende minhas dores. Ele fala comigo de modo grosseiro. Ele não me trata com amor, e assim por diante. Essas mulheres estão dizendo que seus maridos não têm consideração. Que estão mais preocupados com o que eles podem conseguir no casamento do que com o que podem dar a ele. Uma segunda maneira de demonstrar amor à sua esposa é através da cortesia. Marido, lembre-se de que sua esposa é o vaso mais frágil. Uma parte principal de sua liderança é sua responsabilidade de protegê-la, cuidar dela e se entregar a ela. Esse tipo de atitude de cuidado e doação pode ser expressa de muitas maneiras, muitas vezes por meio de gestos aparentemente insignificantes que ainda assim falam muito à sua esposa sobre seu amor por ela. Você pode abrir a porta do carro para ela, em vez de dar marcha a ré para entrar na garagem enquanto ela ainda está com o pé na porta. Ou simplesmente trazer flores para ela. Expressões pequenas e frequentes de cuidado significam mais para uma esposa do que um tratamento especial uma vez por ano no aniversário de casamento. Por fim, os maridos podem demonstrar amor por suas esposas tendo comunhão com elas. Observe, novamente, como Pedro chama os maridos e as esposas de coerdeiros da graça da vida. O casamento, mais do que qualquer outro tipo de instituição humana, foi projetado para ser uma parceria íntima, uma união de 2 em 1. A comunhão de um casal, então, precisa ser tão íntima e profunda quanto possível. E isso é algo que precisa ser buscado com diligência, pois requer um esforço especial. Maridos, tenham comunhão com suas esposas. Falem com elas. Compartilhem sua vida espiritual. Porque os filhos precisam ser ensinados a obedecer. A Bíblia é clara no sentido de que os filhos devem obedecer aos pais. Pelo menos uma dúzia de versículos somente no livro de Provérbios diz aos filhos para obedecerem a seus pais. Efésios 6:1-3 diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Por que os filhos devem obedecer? Porque lhes falta a maturidade nas 4 principais áreas da vida que são essenciais para a independência. Elas estão delineadas para nós em Lucas 2:52. Nesta passagem, nos é dito como Jesus cresceu como criança. Em todas as 4 maneiras, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Embora fosse perfeito e sem pecado, nosso Senhor cresceu como criança mental, física, social e espiritualmente. Essas são as 4 áreas em que todas as crianças precisam crescer. As crianças precisam crescer em maturidade mental. Falta-lhes sabedoria. Falta-lhes critério, instrução e conhecimento. Quando um bebê nasce, seu cérebro está praticamente sem nenhuma informação. Qualquer coisa que ele venha a saber precisa lhe ser ensinada. Ele não sabe o que é certo e errado, ele não sabe quais são as comidas certas para comer, ele não sabe o que colocar na boca, e ele não consegue reconhecer os perigos da rua. Todas essas coisas precisam ser ensinadas, e a infância é o tempo para aprendê-las. Também falta às crianças maturidade física. Elas nascem fracas e incapazes de se manterem de pé. É um longo processo até adquirirem força e coordenação. A princípio, precisam ser alimentadas, trocadas e colocadas para rotar. Elas não podem se defender nem viver no mundo sozinhas. É responsabilidade dos pais protegê-las. Falta às crianças maturidade social. O sentimento mais dominante que se nota em uma criança quando ela vem ao mundo é o egoísmo. A criança é totalmente egoísta e ela quer as coisas imediatamente e pensa que tudo que está a seu alcance lhe pertence. É difícil ensinar a uma criança como dividir, como se comportar e a ser humilde. Nenhuma dessas coisas vem naturalmente para qualquer criança. Finalmente, as crianças precisam de maturidade espiritual.
Uma criança não cresce e passa a amar a Deus naturalmente. A Bíblia sugere que até as crianças pequenas têm certo conhecimento inato de Deus, ver Romanos 1:19, mas, sem a instrução adequada, elas ficarão à deriva. Sua própria perversidade as desviará do caminho. É responsabilidade dos pais guiá-las para a direção certa. Provérbios 22:6 diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha não se desviará dele. A obediência da criança é a ferramenta que a leva à maturidade da forma correta. Os filhos devem obedecer até mesmo aos pais ímpios? Nem todos os pais desejam criar seus filhos no caminho da verdade. No entanto, quando Paulo escreve, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, ele está dizendo que é inerente a esta obediência servir e agradar ao Senhor, orando-o e adorando-o. Ele não está dizendo que a responsabilidade de obedecer se estende somente aos filhos cujos pais estão no Senhor. A ordem para os filhos obedecerem a seus pais é absoluta, exceto quando as ordens dos pais são contrárias às ordens claras da palavra de Deus. Se um pai pede a um filho para transgredir o mandamento da Bíblia, a verdade de Atos 5:09 entra em jogo, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Nessas circunstâncias, o filho deve se recusar a obedecer aos desejos dos pais, mas não de uma maneira desafiadora ou insolente, aceitando as consequências de sua desobediência pacientemente, sem demonstrar desafio ou ira. Como os pais podem saber qual a maneira certa de criar seus filhos? Efésios 6:4 diz: pais, não irritem seus filhos e antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O erro que muitos pais cometem é pensar que a criação piedosa acontecerá sozinha em uma família cristã. Isso não vai acontecer. Os pais devem liderar, pelo exemplo, cuidadosamente e de uma maneira planejada. Suas responsabilidades incluem criar, instruir, proteger e disciplinar seus filhos de acordo com o caminho do Senhor, e não provocar a ira deles. Os pais são a chave para o crescimento espiritual de cada filho. Toda pessoa nasce com uma inclinação para o pecado, e a perversidade assumirá o controle, a não ser que as suas garras sobre a criança sejam quebradas pela regeneração. A criança precisa nascer de novo, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. A 1 Pedro 1:23. As instruções da Bíblia aos pais sugerem que o melhor ambiente para se promover a semente da palavra de Deus para nossos filhos é um que seja amoroso e disciplinador. Em um estudo realizado há vários anos, os sociólogos Sheldon e Eleanor Blueck, da Universidade de Harvard, identificaram vários fatores cruciais para o desenvolvimento da delinquência juvenil. Eles criaram um teste que pode, com cerca de 90% de precisão, prever a delinquência futura das crianças de 5 a 6 anos de idade. Primeiramente, a disciplina do pai deve ser firme, justa e consistente. Em segundo lugar, a mãe deve saber onde seus filhos estão e o que eles estão fazendo o tempo todo, estando com eles tanto quanto possível. Em terceiro lugar, os filhos precisam ver o afeto sendo demonstrado entre seus pais e de seus pais para eles. E, em quarto lugar, a família deve passar tempo juntos, ser uma unidade. 28. Estudos semelhantes sugerem que o relacionamento correto entre pais e filhos normalmente ocorre em contextos nos quais os pais se amam genuinamente, a disciplina é consistente, a criança sente que é amada, os pais dão um exemplo moral e espiritual positivo, e há um pai que lidera a família. O ponto principal é este: o exemplo que você vive diante de seus filhos é o que mais os afeta. Muitos pais cometem o erro de se preocuparem demais com a maneira como são vistos na igreja e na comunidade, enquanto desconsideram completamente a maneira como vivem diante de seus filhos. Nada torna a verdade mais detestável para um filho do que ter pais hipócritas ou espiritualmente superficiais que afirmam a verdade publicamente, mas a negam no lar. Pais, nossa responsabilidade é solene e tremenda, mas também é um maravilhoso privilégio. Uma das experiências mais realizadoras em todo o mundo é ter filhos comprometidos em seguir o Senhor, sem se importar qual seja o preço, porque eles viram o mesmo comprometimento em nós. O que torna um casamento forte? O casamento para dois cristãos é, antes de tudo, um compromisso com Jesus Cristo e, depois, um com o outro. Satanás ama destruir casamentos, e a melhor blindagem contra seus ataques é um relacionamento profundo e mutuamente compartilhado com Jesus Cristo, além de um compromisso de obediência à palavra de Deus. Uma vez assumido esse compromisso, não creio que um casamento possa fracassar. Para ampliarmos o assunto, porém, eis 2 princípios que fortalecem o casamento. Primeiramente, concentre-se em ser quem você deveria ser por dentro, e não apenas no
Que você diz, no que tem ou até em sua aparência externa. Pedro direciona esse conselho às esposas em 1 Pedro 3:4, mas com certeza se aplica também aos maridos. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Tudo que você possui entrará em decadência. Até sua aparência ficará cada vez pior com o avanço da idade. Mas o ser interior amadurece, se desenvolve e fica mais belo à medida que nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Se é esse o foco de seu casamento, o amor um pelo outro ficará mais forte também. Um segundo princípio é: concentre-se em aprender quem o seu cônjuge é. Aconselhei muitas pessoas cujos casamentos estavam em crise porque elas simplesmente nunca haviam dedicado tempo para conhecer um ao outro. É importante entender que nenhuma pessoa e nenhum casamento é perfeito. Se você está frustrado, agarrando-se a um ideal de como você quer que seu cônjuge seja, você está ferindo seu casamento. Abandone sua ideia do par perfeito e comece a aprender, entender e amar aquele que você tem. Viva com o seu parceiro com entendimento. Ver 1 Pedro 3:7. É significativo que Paulo ordene aos maridos amarem suas esposas, ver Efésios 5:25. E às esposas amarem seus maridos, ver Tito 2:4. O ponto é que, independentemente de com quem você seja casado, é possível aprender a amar seu cônjuge. A ideia predominante do pensamento contemporâneo parece ser a de que o amor é simplesmente algo que acontece, ele vem e vai. E quando ele se vai, as pessoas se divorciam. Como isso é contrário à ideia da palavra de Deus, que não reconhece sequer a possibilidade de incompatibilidade entre dois parceiros casados. Deus simplesmente ordena aos maridos e às esposas que amem uns aos outros. Os sentimentos de atração inicial, os impulsos intensos, diminuirão em todos os casamentos. No entanto, quando o compromisso é cultivado, a recompensa de uma amizade amorosa e duradoura é muito mais satisfatória. Lembre-se de que a essência do casamento é que duas pessoas se tornem uma só carne. E a uma é um número indivisível. Em Mateus 19:05, Jesus citou Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A palavra hebraica traduzida como se unirá se refere a um vínculo que não pode ser desfeito. Ao mesmo tempo, ele é um verbo ativo que carrega a ideia de perseguir com esforço alguma coisa. Indica que o casamento deve ser formado por duas pessoas diligentes e totalmente comprometidas em seguir um ao outro em amor, ligadas em uma união insolúvel de mente, vontade, espírito e emoção. No versículo 6, Jesus continua dizendo: portanto, o que Deus uniu não o separe o homem. Todo casamento, quer seja uma união cristã, quer seja pagã, quer tenha sido feito de acordo com a vontade de Deus, quer não, é uma obra milagrosa de Deus, e se você interferir nessa união está minando a obra de Deus. Toda família repousa sobre essa verdade básica, e o sucesso da família como um todo se ergue ou se desfaz a partir do compromisso do casal um com o outro e com a permanência da união. A família é muito importante no plano de Deus. Ele quer fazer de nossas famílias tudo o que elas podem ser, e por essa razão o sucesso dela deve ser uma prioridade para todo cristão. Não podemos permitir que o mundo nos pressione a nos encaixarmos em seu molde de divórcio, divisão, delinquência e tudo o que acompanha o fracasso da família. Se os cristãos não tiverem famílias que permaneçam unidas, filhos que sejam criados na instrução e no conselho do Senhor, pais que amem um ao outro e lares que sejam centrados em Cristo, jamais poderemos alcançar o mundo com o Evangelho. Por outro lado, se cultivarmos essas coisas e as buscarmos de todo o coração, o mundo se levantará para observar a nós e ao Cristo que proclamamos.